O que é o amor? O que é amar alguém e ficar com esse alguém um longo período de tempo? O que é ficar 36 anos ao lado de uma pessoa, amando-a desde o primeiro dia? E quanto mais tempo passou, mais esse amor cresceu e maior ele se tornou, é claro. O que é esse amor? O que é estar com esse alguém e construir uma vida batalhada, lutada, onde todo esse construto é feito de maneira artesanal, de maneira profundamente terna, carinhosa, voluntariosa e intensa. O que é amar? O que é o amor? Quando se ama, se estabelece com a pessoa amada uma relação de compartilhamento da forma mais profunda possível. Compartilha-se tudo: o amor, a paixão, o sofrimento, as dores, os desejos. O amor se alicerça em pilares que se eternizam. Pilares como o amor, como a paixão, como a emoção, como o desejo, como o cuidado mútuo, como o amparo mútuo, como o respeito, como a admiração, a alegria. Também no reconhecimento de que a outra pessoa é um ser humano, e por isso também no erro, no perdão, no arrependimento e no reconhecimento, olhando um nos olhos do outro, de que ela é a pessoa. Esse é o amor, esse é o caminho. Amar é sempre achar um caminho de volta. É refazer-se, renovar-se, porque é impossível estar longe dessa pessoa. O amor é tudo aquilo que nos responsabiliza, que nos faz mergulhar de corpo e alma, de maneira voluntariosa, corajosa, sem temer os riscos, porque amar é correr riscos. Porque amar é estabelecer com o outro uma eterna relação de união. É quando unir-se com alguém faz com que você e esse alguém se tornem realmente uma pessoa só. E por que isso é possível? Porque cada um reconhece no outro o seu valor individual, a sua história e os seus desejos. Amar é estabelecer com o outro um pacto eterno de liberdade para estar junto. É estar-se perto e junto por vontade. E por isso o amor é tão belo, e por isso ele é tão estético, e por isso ele é tão necessário. Para amar, não pode temer o calor incandescente do sol. Não é se esgueirar, se esconder à margem para não sofrer, porque amar também é sofrer. Como dizia Schopenhauer, e eu sempre repito, viver é sofrer e amar é um componente da vida, logo amar também é sofrer, mas não só. Amar é um sentimento maravilhoso e conviver com quem se ama quando se é amado é o momento mais perfeito de nossa existência. O amor é tão fantástico porque, segundo uma interpretação minha, bem pessoal, o amor é metafísico. E ele é metafísico porque ele é filho da razão e da emoção. Um filho amado, mas um filho racional.
Um filho que nesse entrechoque produz o que há de mais belo, de amar e se responsabilizar e buscar sempre estar ao lado. Sempre. Esse amor, ele só termina quando a inexorabilidade e a brutalidade da morte se aproximam. E aí, quando ela acontece, inevitavelmente você sofre. E você cumpre os rituais fúnebres e coloca naquele túmulo o corpo daquela pessoa que você mais amou e vai saber que você nunca mais vai vê-la. Mas quando você coloca lá o corpo, aquele corpo tão amado daquela pessoa que esteve há tanto tempo ao teu lado, não significa que você vai colocar junto o amor que você sente, as lembranças, a história, os momentos, aquilo tudo que te construiu, aquele tudo que produziu em você tantas emoções, tantos ensinamentos e tantas experiências. Não. Não significa também que você vai fechar aquele túmulo e vai embora saltitante dizendo: agora vou refazer minha vida. Refazer a vida. Tenho ouvido muito essa frase de algumas pessoas: você tem de refazer sua vida. Parece que é um tipo de clichê protocolar que todos dizem para aquelas pessoas que perderam aquelas pessoas que eles amavam. Ou então agora você está solteiro. Não. Não existe solteirice depois que se perde um grande amor. Não existe. E o que é refazer uma vida? Refazer significa que agora uma pessoa você deve procurar outra pessoa, porque assim é. A sociedade é muito protocolar demais. E é difícil para as pessoas hoje entenderem determinados comportamentos, porque nós vivemos, infelizmente, e eu vou dizer isso sempre, na sociedade paliativa e que se aproveita muito dos relacionamentos líquidos tão bem analisados por Zygmunt Bauman. As relações hoje são líquidas, esvaecentes, tênues demais, frágeis demais, construídas para não permanecerem em pé, relações sem futuro porque não existem no presente, não se responsabilizam, por isso não se eternizam. E por isso as pessoas hoje são tão vazias, porque elas não conseguem construir um amor com profundidade e relações baseadas e fundamentadas no respeito e na coesão, com uma materialidade profunda. Por isso escuto muito isso hoje. Refazer a vida. O que é viver depois que você coloca o corpo da pessoa que você ama naquele lugar? É continuar vivendo a sua história. É sabendo que essa história continuará te amparando, continuará ao seu lado. E entender que existe a presença apesar da ausência, porque a história ela é forte demais e as lembranças são fortes demais. Quando me levanto pela manhã e olho a luz do sol, eu vejo muito o calor que nos aquecia durante toda a nossa vida, assim como olho para a lua e vejo a maravilhosa poesia de tantos momentos maravilhosos que tivemos juntos. E vejam nas estrelas o brilho daquele olhar tão profundo, daquele ser tão maravilhoso, olhando para mim como faróis que me iluminaram por toda a minha vida e continuarão me iluminando. Quantos momentos, quantos belos momentos. Contudo, essas relações profundas, elas deixam marcas, elas são sulcadas pela vida. E por isso elas são tão sólidas, porque não se abandona amores assim.
Não se abandona um amor assim. Amar é um construto artesanal, é um construto que obedece àquilo de mais profundo que há em nós, que é o sentimento de amar e de querer estar sempre amado, sendo amado por quem se ama. Difícil para mim dizer determinadas coisas, porque meu compromisso eterno com a vida é um compromisso de ser aquilo que foi destinado por mim mesmo a ser. É encontrar quem sou eternamente, é encontrar quem sou sempre no presente. É saber que meu futuro depende do que sou hoje e daquilo que conheço de mim hoje, e essa responsabilidade que tenho comigo, muitas das vezes, não é muito aceita porque meu comportamento não é tão adequado assim a uma sociedade que exige a igualdade de emoções comportamentais e tudo mais. Mas eu não me desculpo, porque não desrespeito. Porque mantenho o respeito apesar de tudo, apesar de ter de ouvir, refazer ou refaça a tua vida. Refaça a tua vida. Por isso é fundamental pensar o que é vida. E em qual momento a minha vida realmente foi vida, e não apenas um reflexo e um movimento físico, corpóreo ou mental em relação às coisas. A qualidade das nossas relações, a qualidade de nossa vida, como bem dizia Sêneca, é o que vale. E o tempo longo, ainda bem, que eu tive a honra de estar ao lado de minha grande amada, valeram todos os outros. Porque nesse momento eu vivi, tão longo e tão breve, tão longo e tão breve. Então me desculpem, mas eu refaço minha vida continuando a minha história, continuando a minha história com ela, porque é a melhor história da minha vida. E não desejo outra, e não buscarei outra, e espero ter sempre uma resposta gentil, uma resposta educada, uma resposta respeitosa para as pessoas que insistirem com esse clichê. Refaça a sua vida. Eu gostaria de dizer a elas: refaça a sua maneira de pensar o que é a vida.